Bem, começando com uma contextualização de fundamentalismo e fanatismo, o fundamentalismo é um conceito um pouco mais simples. Ele é a crença de que um livro sagrado de uma religião tem que ser seguido estritamente como ele está escrito. Então, assim, ele é tido como uma verdade absoluta e universal, e ele é como se fosse a única maneira certa de viver naquele contexto. Isso torna muito fácil levar a um fanatismo. E aí vem o que é fanatismo. Fanatismo é um conceito um pouco mais complexo, mas basicamente é seguir e admirar cegamente algo ou alguém. Pode ser uma doutrina, um partido, um líder, ou até mesmo um artista ou um clube de futebol. A palavra-chave desse conceito é cegamente. É uma crença muito profunda que supera o nível lógico. Faz com que qualquer argumento, experiência, fato, vivência seja completamente ignorado, caso ele diga o contrário do que se acredita. E isso é perigoso, inclusive, porque o fanatismo ele pode levar a atos violentos para propagar e defender essa verdade absoluta. Tanto o fanatismo quanto o fundamentalismo, eles datam de muito antes da origem dessas próprias palavras, né? As origens, do termo fanático, por exemplo, trazem referências já do latim clássico, mas a origem do conceito, como a gente tem hoje, remonta à própria psique humana, ou ao menos o ser humano inserido na sociedade e interagindo dentro dela. Diversos experimentos foram feitos para tentar comprovar isso, e um dos métodos mais usados é o do paradigma dos grupos mínimos. Nele, basicamente, se separa um ou mais grupos de pessoas do restante da sociedade por causa de uma característica que eles têm em comum, um ideal. A partir daí, eles começam a defender com unhas e dentes esse ideal que eles têm e menosprezar tudo que não compactua ou que não faz parte daquilo. Eles se tornam fanáticos. Um exemplo muito famoso de um experimento desse tipo foi retratado no filme A Onda, onde um professor universitário responde a pergunta: mas como os cidadãos da Alemanha conseguiam apoiar o nazismo de uma forma prática? Ele deu aos alunos, o grupo, um líder, ele mesmo, um objetivo em comum, se tornar a melhor turma e um método para fazer isso, uma doutrina. Acima de tudo, ele lhes deu um resultado positivo. Seguindo aquele método, as notas dos alunos realmente aumentaram. A partir daí, ele começou a dar aos alunos maneiras de se diferenciar dos outros, cumprimentos, jeitos de falar, certos rituais, o que os deixava cada vez mais separados das outras pessoas. E com isso surgiu um instinto de superioridade, de supremacia naquela turma. Sem dar muitos spoilers, eles acabam cometendo atos que antes eles abominavam, basicamente. E eles justificavam isso como sendo pela turma, pelo bem maior deles. O termo fundamentalismo surgiu no final do século XX, lá nos Estados Unidos. Ele se referia aos cristãos que acreditavam que tinham que seguir a Bíblia ao pé da letra. Esse termo só se popularizou no final do século por conta da Revolução Iraniana, que estabeleceu um Estado teocrático islâmico no Irã. A crença de que certa religião deve ser seguida à risca, seja por salvação eterna, por uma boa vida após a morte, ou para não acionar a ira dos deuses, é tão antiga quanto a própria religiosidade humana. O fanatismo religioso é um dos mais famosos e é inseparável do fundamentalismo. Espalhar a própria religião como a única certa, eliminar quem discorda e possa estar implicando a todos da salvação, existiu ao redor do mundo todo. No Brasil, por nossa ampla influência cristã, grandes marcos como a queima de pessoas pela Santa Inquisição
São exemplos muito impactantes de até onde vai o fundamentalismo e o que seguir ao pé da letra as escrituras sagradas de uma certa religião pode significar. O fanatismo religioso é um dos mais famosos e é inseparável do fundamentalismo. A ideia de espalhar a própria religião como a única certa e até de eliminar quem discorda e possa estar implicando na salvação do resto existiu ao redor do mundo. No Brasil, por causa da nossa ampla influência cristã, grandes marcos do cristianismo, como a queima de pessoas pela Santa Inquisição, são exemplos muito impactantes de até onde vai o fundamentalismo e o que seguir ao pé da letra escrituras sagradas de uma certa religião pode significar. O fanatismo e o fundamentalismo se manifestam em diversos espectros da nossa sociedade. Em muitas religiões, grupos fundamentalistas buscam uma interpretação estrita e literal dos textos sagrados, rejeitando interpretações mais flexíveis. Isso leva a atitudes intolerantes em relação a outros grupos religiosos e à justificação de ações extremas em nome da fé. Por exemplo, a Al-Qaeda é um grupo fundamentalista islâmico sunita criada no Paquistão no final da década de 80 por Osama Bin Laden, durante a guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Nesse período, o grupo possuía uma relação amigável com os Estados Unidos, visto que eles financiaram o treinamento militar na luta contra os soviéticos. No entanto, a situação se transformou radicalmente com a Guerra do Golfo, quando a Arábia Saudita permitiu que tropas norte-americanas fossem posicionadas para proteger o seu território de uma possível invasão iraquiana, além de ter recusado a ajuda da Al-Qaeda. Isso deixou Bin Laden enfurecido e ele criticou a Arábia Saudita por ter permitido que infiéis se instalassem em território que para ele era sagrado. E essas críticas fizeram com que ele fosse expulso do país. A partir deste ponto, Osama Bin Laden passou a lutar contra os judeus, contra os Estados Unidos e contra sua influência nos países habitados por muçulmano, promovendo uma jihad, ou guerra santa. Então, ele se instalou no Sudão e lá passou a organizar ataques terroristas e o crescimento da Al-Qaeda. Lá, idealizou os atentados de 11 de setembro, resultando em cerca de 3.000 mortos. Apesar de Osama Bin Laden ter sido morto por tropas estadunidenses em 2011, o grupo fundamentalista ainda existe, mesmo que com menos força. Entrando um pouco no espectro da política, temos a Sharia, que é o conjunto das leis islâmicas baseadas no Alcorão. Nos países onde ela domina, não existe separação entre a religião e o direito dos cidadãos, como acontece nos países ocidentais. Existem países que adotam a Sharia em diferentes níveis. Por exemplo, alguns países adotam indicações da Sharia sobre o divórcio, mas não adotam punições para as mulheres. Países como o Paquistão possuem uma Sharia dual, onde o governo é secular, mas com tribunais especiais baseados na Sharia para julgar os cidadãos muçulmanos. Na Arábia Saudita, por exemplo, não há separação entre o Estado e a religião. Os líderes religiosos possuem poder político e crimes como homicídio e tráfico podem ser punidos com a morte, o adultério com o apedrejamento e pessoas pegas roubando são punidas com o corte da mão. No Egito, os assassinos de cristão costumam ser absolvidos e soltos, pois o juiz aceita o argumento de que eles são doentes mentais. Além disso, cidadãos que deixam o Islã para seguir a Igreja Católica podem ser punidos com açoites e prisão. Em alguns países islâmicos, é recomendado para as mulheres o uso do hijab e é culturalmente reprovável o ato de dirigir automóveis e até mesmo o ato de estudar. Na ideologia, temos o exemplo do genocídio do Khmer Vermelho. Até 1953, o Camboja vivia uma monarquia que era considerada corrupta e ineficaz, com uma extrema desigualdade social. E essa desigualdade no contexto da Guerra Fria tornou o Camboja suscetível a uma revolução socialista, muito influenciado pelo seu vizinho Vietnã. Em 1967, o Camboja entrou em uma guerra civil onde o Khmer Vermelho, que era um braço armado do Partido Comunista, saiu vitorioso. Seu líder era Pol Pot e ele era apoiado pelo Partido Comunista Chinês. Após a Guerra Civil, Pol Pot recebeu aconselhamento de Mao Tse-tung, com o objetivo de implementar o comunismo no país. Declarando que sua nação começaria do ano zero, ele isolou o Camboja do resto do mundo, abolindo o dinheiro, a propriedade privada e a religião, forçando sua população a sair das cidades e ir para os campos, onde as pessoas foram forçadas a trabalhar como agricultores. No entanto,
Lá ocorreram execuções em massa, trabalho forçado, abusos físicos, sexuais, a propagação de uma série de doenças. A má gestão da economia do país levou à escassez de recursos e remédios. Incontáveis pessoas morreram de fome. Muitos foram presos e torturados por haver suspeita de oposição ao regime. Famílias inteiras, incluindo mulheres e crianças, foram torturadas até a morte. Durante essa época, Pol Pot disse a seguinte frase: "Se você quer matar a grama, você também tem que matar as raízes." Diversos grupos religiosos foram perseguidos, em especial o grupo muçulmano Shem, que teve cerca de 500 mil pessoas executadas. No final, o governo do Khmer Vermelho foi derrubado por tropas vietnamitas, deixando um total de cerca de 2 milhões de mortos. Esse exemplo destaca como o fundamentalismo ideológico pode levar a extremos de violência e opressão, quando uma ideologia é levada a seu limite absoluto, ignorando considerações humanitárias e éticas. Esses tipos de regimes ilustram os perigos do dogmatismo ideológico e a importância de promover sociedades baseadas no respeito aos direitos humanos e na diversidade de opiniões. O pensamento fanático é baseado em uma narrativa de ressentimento em relação a grupos externos. Narrativas de ressentimento pintam um quadro da vida no qual todos os problemas e dificuldades são atribuídos não à rica ambiguidade do mundo ou à falha pessoal, mas à dicotomia simples de nós contra eles. O fanático precisa se cegar para a ambiguidade, porque a sua identidade é constituída pela devoção apaixonada e inabalável à sua causa. Os fanáticos são dogmaticamente, teimosamente resistentes a mudar de ideia. Você não vai convencer um fanático a abandonar sua causa oferecendo algumas objeções razoáveis ou apontando inconsistências em suas visões. O fanático tem certeza irredutível do que pensa. Por isso, os fins justificam os meios em qualquer ocasião, mesmo que os métodos extremos sejam necessários. Friedrich Nietzsche argumentou que para o fanático, essa certeza é necessitada, é um mecanismo de autodefesa. Como as narrativas de ressentimento carecem de uma base racional e obtêm poder principalmente pela ardência de seus devotos, elas podem ser enfraquecidas por uma mudança na corrente cultural. Ele acreditava que a longo prazo, cada um desses grandes propósitos fanáticos foi vencido pelo riso, pela razão e pela natureza. Em outras palavras, enquanto as narrativas fanáticas não podem ser minadas apenas por objeções racionais, elas podem ser diminuídas quando combinamos objeções racionais com uma tentativa de tornar essas narrativas absurdas, risíveis, cômicas e contrárias a partes importantes da natureza humana. Mas para que haja possibilidade de convencer alguém sobre a invalidade de ideias fanáticas, é necessário a promoção da tolerância. Mas a tolerância e a compreensão sobre outros grupos não se propaga de mesmo modo que o fanatismo, seja religioso ou político, porque o fanatismo gera essa dicotomia, essa facilidade de entendimento entre bem e mal. A tolerância, ela possui nuances, ela possui convivência, e ela necessita de uma base sólida para existir. Uma sociedade tolerante é uma sociedade onde os cidadãos têm noção de ética, moralidade e entendem um pensamento lógico racional capaz de ir contra essas dicotomias e contra esse fanatismo. Uma sociedade onde o cidadão comum é bem instruído é uma sociedade que não precisa de luta contra o fanatismo, porque o próprio cidadão tem capacidade analítica suficiente para distinguir entre a realidade e uma narrativa gerada espontaneamente por algum líder. Como conclusão, a luta contra o fanatismo se dá por uma mudança de paradigma na sociedade. Ela existe apenas quando a sociedade comum tem compreensão suficiente para entender que aquele fanatismo não é real. E que mesmo que ele fosse, é impossível que ele não tenha a nuance que ele finge não ter. Para Nietzsche, o fanatismo ele é só uma autodefesa, um controle feito por um grupo que necessita daquilo para poder justificar suas visões de mundo. E o jeito de lutar contra isso é mudando as intenções do público e mudando os ouvidos daquele que ouve para que ele entenda que o que está sendo dito não é preto no branco. Esse tema está muito entrelaçado com o conceito de sociedade, já que fanatismo é produto da interação social. Ele só existe porque o ser humano, por ser um ser social, tem a necessidade constante de interagir com outras pessoas. Mas disso surgem medos. O medo de ficar sozinho, para um ser social, é aterrorizante.
E por isso, se sentir pertencente a algo, se sentir compreendido, é extremamente reafirmador. Ao se sentir pertencente a algo, o ser humano o defende com unhas e dentes, e daí pode surgir o fanatismo. O fundamentalismo não é diferente. Religiões existem para explicar as coisas que as pessoas em algum momento não puderam explicar, e servem para aplacar o medo do desconhecido. Elas passam lições de moral e ética para a sociedade a qual pertencem e ditam a forma como essa sociedade interage. Além disso, temos que levar em conta que a sociedade também sofre com as consequências do fanatismo, seja pela segregação por ideias incompatíveis ou pelo atentado à vida e aos direitos humanos de vítimas de violência fanática.